Vamos ler então Gênesis. Gênesis quer dizer gens, que quer dizer semente. Gênesis capítulo 38. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. E Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, quer dizer, o filho mais velho, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Amém. Podem se assentar. Era uma lei entre os hebreus que o cunhado, ele se casaria com a viúva, a mulher de seu irmão, sendo que ela ainda não havia gerado filhos para ele, porque era o nome do mais velho que tinha que ficar na linhagem. E Judá entregou o seu filho do meio. E se continuarmos a leitura, veremos que esse Onã, que também morreu por não querer pôr sua semente no ventre de sua cunhada, havia um outro filho, mas era muito jovem, e Tamar ficou esperando até que ele tivesse idade para casar com ela. E até acontece algo muito peculiar depois aqui. Porém, vamos nos deter até o versículo 10, quando diz que aquilo que Onã fazia, lançando sua semente em terra, para não trazer semente no ventre de sua cunhada, que agora era sua mulher, porque não levaria o seu nome, mas o nome de seu irmão mais velho, o primogênito. Aquilo era mal aos olhos do Senhor. Não que o que ele fazia em si, o ato em si, que o levou à morte, mas o que aquilo significava. Era Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. De Judá viria o Messias. Então, se eles não trouxessem semente a um filho, ao filho primogênito, se um filho de Judá não tivesse filhos, aquilo seria cortado. E a profecia era que de Judá viria um rebento, e esse seria o leão da tribo de Judá. E Deus viu aquilo e o matou. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor, porque aquilo trancaria e impediria o cumprimento do plano de Deus. E Deus, ele cumpre sua palavra. Deus não ia dizer: bom, já que está difícil através da tribo de Judá, então eu trarei um Messias através da tribo de Ruben. Não, ele viria através da tribo de Judá. Satanás sempre tentou impedir o avanço da linhagem, da semente de Deus, em toda a história. Nós vimos que Satanás, ele matou Abel. Você diz: não foi Satanás que matou Abel, foi Caim. Sim, mas ele estava possuído por Satanás, que era seu pai espiritual. E a semente dos filhos de Deus, mesmo depois da queda, viria através de Abel, porque Abel era filho de Adão, não é verdade? E de
Abel viria um filho, e desse filho de Abel viria outro filho, e assim viria a linhagem dos filhos de Deus. Segundo a própria Bíblia diz que os filhos de Deus, em Gênesis 6, viram que as filhas dos homens, a linhagem de Caim, elas eram formosas, sexys, atraentes, e tomaram para si mulheres. Então vimos duas linhagens ali, os filhos de Deus e os filhos da serpente, o que não vamos entrar nas minúcias. Então Satanás veio e mata Abel, porém Deus suscita outra semente para dar continuidade à linhagem de Adão. Veio Sete. Então Deus gerou Adão, Adão gerou um filho conforme a sua semelhança, o qual na genealogia não aparece Abel, que fora morto, mas aparece Sete. Mas Satanás sempre tentou impedir o avanço da semente que leva o plano original de Deus. Nós vimos que quando Deus está para trazer um libertador entre os hebreus no Egito, e viria um profeta que tiraria o povo do Egito e os levaria para uma terra, a terra prometida, e esse libertador era Moisés, ou foi Moisés. Então o rei Faraó ordenou às parteiras que quando as mulheres hebreias tivessem filhos homens, porque a semente vem através do homem, quando elas parissem um macho, era para as parteiras não os deixar com vida, mas os matar. E elas os matavam e jogavam no Nilo. Somente as mulheres eram poupadas. Porém Deus colocou um sentimento de mãe em uma parteira, e quando o menininho, talvez bochichudinho, nasceu, Moisés, ela o escondeu, ela o poupou. E o plano de Deus, a linhagem havia, o caminho que Deus traçou, veio ao seu cumprimento. Aleluia. Por mais que o Faraó tentou, através de Satanás, impedir o avanço daquela semente, ele, sem saber, criou o profeta libertador em seu palácio. Porque Moisés fora criado como filho da filha de Faraó. Que coisa! Nós vimos que quando os magos chegaram em Jerusalém, e eles começaram a perguntar: onde está o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no oriente e viemos para adorar. E o rei soube que o menino, que era Jesus, havia nascido fazia 2 anos. Qual foi o tempo que vocês viram a estrela? Faz 2 anos que a estrela apareceu, anunciando o nascimento do rei dos judeus. Então, o rei Herodes mandou matar as crianças, os meninos de 2 anos para baixo, porque ele queria apanhar a semente da promessa. Ele queria impedir. Satanás, de todos os modos, tenta impedir que a vida chegue à sua existência, que a semente chegue a florescer. Mas Deus, Ele antecipa os seus planos. Nós vimos que em Apocalipse 12, o dragão, que é Satanás, para-se diante da mulher. E essa mulher ali em Apocalipse 12 é uma igreja, para que, dando ela à luz a um filho, o dragão, a serpente, lhe trague o filho, lhe roube o filho. O interesse de Satanás é liquidar com a semente de Deus, liquidar com a linhagem de Deus. E Cristo, Ele é o varão que traz semente à igreja. E a semente é a vida. E essa semente que Cristo, o varão, traz para o ventre da igreja é a sua palavra. Porque através da palavra nós alcançamos vida e vida eterna. Através da palavra de Deus, um dia, lá no início,
a terra recebeu sementes brotando sobre ela. Não havia semente, ou melhor, não havia vida sobre a terra. A terra era sem forma e vazia, mas Deus começou a falar que a terra produza semente, que as sementes que estão nela venham à vida. E começou a aparecer pinheiros, carvalhos, rosas, gramas verdejantes, através da palavra falada de Deus. E mais uma vez, através da palavra falada de Deus, sementes estão aparecendo à vida. Aleluia! Graças a Deus. Jesus chamou Paulo e disse para Paulo levar sua palavra para as nações. Então Paulo levava sementes, e Paulo lançou essas sementes. A semente que Paulo lançava era a palavra de Deus, era a pregação da palavra de Deus, era a anunciação do evangelho. Aquilo era vida, eram sementes, sementes que deviam produzir em seu determinado tempo, não sementes fora de época. Alguém pode ter algumas boas sementes de milho, e aquelas sementes de milho, elas têm vida, são portadores de vida, ou portadoras. Mas se elas forem depositadas na terra em uma estação errada, uma estação imprópria para plantio de milho, mesmo que ela tenha vida, ela vai morrer. Por isso, cada mensageiro trouxe a palavra de Deus para o seu dia. A palavra original de Deus para o seu dia, e produziu os frutos em seu devido tempo. Aleluia. O evangelho que vos ensino, dizia Paulo, não recebi de homem nenhum, mas recebi de Deus. Era mesmo que ele dizer, as sementes que eu tenho não são minhas sementes, não são sementes de Paulo. As sementes que eu tenho é semente de Cristo. Ou seja, eu não estou aqui em Roma, eu não estou aqui na Tessalônica, Paulo podia dizer, eu não estou aqui na Galácia para organizar uma igreja, para fundar uma igreja Santa Paulina, ou uma igreja em torno do nome de Paulo. Não, ele estava levando uma semente que não era dele, Paulo, mas era a semente de Cristo. Aleluia. Deixa eu ir caminhando aqui. Maria, ela recebeu um anjo. Ela ia buscar água na fonte, e o anjo Gabriel veio ao seu encontro. E o anjo trouxe semente para ela. A semente que o anjo trouxe para Maria não era semente dele. O anjo não tocou em Maria. O anjo não anunciou uma mensagem própria sua, mas ele trouxe uma semente, palavra de Deus, que estava prometida na Bíblia, no Velho Testamento. Foi falada por Deus através de Isaías, que uma virgem conceberia. E agora, em tempo oportuno, esse anjo aparece diante de Maria e diz: Maria, eu tenho sementes aqui comigo, porque há uma escritura que diz que eis que uma virgem conceberá. O anjo trazia sementes com ele, e essa semente havia passado 700, 800 anos, e agora chegou o tempo daquela semente vir à vida. E aquela semente foi depositada em um ventre, em uma terra chamada Maria, que pôde receber a palavra falada, semente de Deus, em seu determinado tempo. O anjo não tinha uma pregação própria. Não, eu não trago uma mensagem minha, Maria. Não são palavras minhas. Maria não se encantou com o anjo. Maria se encantou com a anunciação que o anjo trazia. O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, não será obra minha. Eu somente trago uma palavra para ti, Maria. Eu somente trago uma anunciação. Salve a agraciada do Senhor. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aleluia. E Mateus 1:18 diz:
e Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Glória a Deus. Também para nós, um anjo apareceu. Um anjo apareceu para uma mulher nesse tempo, porque igreja na Bíblia é sempre mulher. Quando você vê Apocalipse 12, uma mulher grávida com ânsias de dar à luz, é uma igreja que recebeu uma semente de Cristo, e está grávida porque ela recebeu a palavra original de Deus em seu ventre, e ela está gerando aqueles atributos que estavam naquela palavra. Disse Deus que a terra produza, que as sementes, e disse Deus, produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Aleluia. E nesse tempo apareceu um anjo para nós. Este anjo é o 7º anjo de Apocalipse 10. Ele aparece diante de uma mulher, mais uma vez, uma mulher igreja. Agora, ele não traz sementes suas. Nós não estamos em um tabernáculo fundado por William Marion Branham. Não, isso aqui não é um tabernáculo, uma igreja, uma denominação que seu fundador é um americano chamado William Marion Branham. Não, esse foi um anjo que veio a um povo trazendo semente. As sementes que ele trazia, ele não tirou de algum laboratório, alguma semente híbrida, forjada em algum lugar, em alguma denominação, alguma mistura. Por mais belo que seja um fruto híbrido, aquilo não é natural, aquilo não produz vida em si mesmo. Mas pode ser um matuto grão de milho, mas se ele é original, ele vai produzir outros pés de milho. Ele trouxe as sementes que estavam determinadas na Bíblia para virem à existência nesse tempo. Aleluia. E ele encontra uma mulher, e ele diz assim, eu quero ler, já li esses parágrafos muitas vezes, mas preciso ler eles mais uma vez. Algumas citações do profeta nesse tempo tornaram-se para nós como Atos 2:38, como Malaquias 4, e nós sempre recorremos a elas, porque falam de uma maneira muito clara. Os ungidos nos últimos dias, parágrafo 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do 7º anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Não o anjo. Quem é o Filho do Homem? O profeta vai dizer. Eu pergunto para a igreja local aqui, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo é o Filho do Homem. Agora ele diz, não o anjo, não o 7º anjo que é o Filho do Homem. Não, não. Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o anjo, o mensageiro, está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Nós não estamos pregando que o 7º anjo é o Filho do Homem. Nós pregamos que o 7º anjo revelou o Filho do Homem para nós. Porque o Filho do Homem é Cristo. Aleluia! Gabriel não teve nada com Maria. Maria, não tem nada a ver comigo. Eu somente estou revelando o que foi dito para que eu revelasse. O Espírito Santo virá a ti. Eu sairei de cena, Maria. Mas o Espírito Santo virá a ti, fará sombra sobre ti. E passaram-se 28 dias. E Maria achou-se grávida do Espírito Santo.
Aleluia. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não o pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. Aleluia, glória a Deus. Parágrafo 262. Notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele declarar sua mensagem, vê? A primeira puxada, cura divina. A segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Foi quando ele nos apresentou Cristo. Quando ele estava curando os enfermos, ele estava apresentando Jesus Cristo, curador. Quando ele estava revelando os segredos dos corações da pessoa, estava apresentando o Jesus Cristo, conhecedor de todos os corações. Porém, quando abriu a palavra, ele nos apresentou o próprio Senhor Jesus Cristo para nós, porque Jesus Cristo é a sua palavra. Glória a Deus. A terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não mais a ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Algumas pessoas na mensagem esperam ainda a abertura da terceira puxada, esperam a revelação da terceira puxada, mas o profeta diz: a terceira puxada foi a abertura dos sete selos. Glória a Deus. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas que acontecem, tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Amém? Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é a quem eu simplesmente me entreguei, por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não foi o anjo Gabriel com sua palavra, com seu poder, que engravidou Maria. Não, foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Não é o sétimo anjo. Não sou eu. Oh, não foi o sétimo anjo, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão. Mesmo que esse homem fosse Moisés, fosse Daniel, Samuel, fosse Paulo, fosse William Branham, qualquer homem, suas palavras falharão. Mas aquele que passa os céus e passa a terra e sua palavra não falha, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. João Batista apresentou Cristo para as pessoas. João Batista apresentou Jesus Cristo. E ele tirou ele de cena, a sua importância, ele tirou a sua influência. Quando mesmo seus fiéis discípulos o seguiam, ele disse: mas eu vos disse, eu não sou o Cristo, eu já o apresentei. Eu não sou o marido, eu sou o amigo do esposo. Eu já apresentei o marido, esse meu gozo já está cumprido. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. O irmão Branham apresentou Cristo para nós?
Ele disse que apresentou. Na mensagem A Festa das Trombetas 307, ele diz: assim como João Batista, em outras palavras, o sétimo mensageiro apresenta Cristo para a igreja. Ele não apresenta: aqui está a minha batista, a minha metodista, a minha presbiteriana. Eu estou citando palavras do profeta 307 da Festa das Trombetas. Mas ele diz: eis aqui Cristo, a palavra revelada. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Na mensagem A Festa das Trombetas 113, o profeta diz que o mensageiro veio para apresentar à igreja, que é uma mulher, que é a noiva, que é a esposa. Ele veio apresentar o nosso marido, o nosso companheiro. Porque não diz a Bíblia que a igreja é a esposa e Cristo é o esposo, o marido? Então nós não estamos recebendo sementes de um homem, sementes de um mensageiro, mas estamos recebendo a infalível palavra semente de Deus, que nos foi trazida através de um anjo, através de um mensageiro. 113 da Festa das Trombetas, ele diz: era necessário vir esse mensageiro para que apresentasse para a igreja seu companheiro, seu marido, a palavra revelada. Então, é essa noiva uma mulher já casada? Sim, ela casou-se com Cristo, com a palavra. Ela tem um compromisso sério. Aleluia. Mensagem das Eras 345. Diz o profeta assim: nem por um minuto trago uma mensagem para as pessoas, para que me sigam, ou unam-se à minha igreja, ou comecem alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não o farei. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim. Você sabe que tinha pessoas que diziam: irmão Brana, com esse dom que Deus lhe deu, se você se unir a nós e deixar de falar algumas coisinhas sobre batismo e ficar importunando tanto as mulheres no sentido de cabelo e vestimenta, se você fizer isso, é claro que eles diziam com outras palavras, né? Nós faremos um pedestal para você que nunca será esquecido na face da terra. E você sabe, o irmão Brana terminou seus dias pregando para umas 300 pessoas em um tabernáculo que tinha colunas no meio. Lá na rua 8 com a PEN, em Jeffersonville, as multidões o abandonaram quando começou a abrir a palavra e as campanhas de cura minguaram e o foco não era mais cura, não era mais revelação, mas sim a abertura da palavra. E cultos longos de 3 horas, 3 horas e meia, e aquilo deixava as pessoas entediadas. Elas queriam ver o movimento de paralíticos saltando, de cegos abrindo os olhos. Continuava essas coisas acontecendo, mas em segundo plano, porque o principal era a palavra. Era Cristo sendo apresentado. O esposo sendo apresentado à igreja, o companheiro, aquele que traria a semente. Aleluia. Não tenho nenhum interesse nessas coisas, diz o profeta. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Esta é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, onde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar, advertir a todos a ouvirem sua voz nesta ocasião e a Ele completamente renderem suas vidas. Do mesmo modo que confio o meu coração e me entreguei completamente a Ele, Deus os abençoe e que sua vinda rejubile seus corações.
Aleluia. Sua vinda rejubilou teu coração? A vinda dele, a vinda do marido, a vinda do companheiro, a palavra, Cristo, que foi apresentada a nós pelo sétimo mensageiro, rejubilou teu coração? Aleluia. Glória a Deus. Lá em Gênesis 1, disse Deus que a terra produza erva, que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto, segundo a espécie cuja semente esteja nela. Agora, quando a palavra se abriu, a palavra iria trazer um fruto segundo a vida que estava nela. Sim. Quando a palavra veio através de Noé, Noé trouxe a palavra de Deus para aquele tempo. E a palavra de Noé para aquele tempo era para que todos que se arrependessem entrassem na arca. Quando Moisés veio, ele não trouxe o mesmo tipo de pregação. Ele não construiu um barco para cruzar com o povo sobre o Mar Vermelho, porque a palavra que estava trazendo vida naquele dia era: abra-te, mar. Diga para o povo marchar, e o povo marchou e o mar se abriu. Deus traz sua palavra, o alimento espiritual em seu devido tempo. Nesse tempo, nós temos uma palavra para nós nesse tempo. E a palavra para nós nesse tempo é a abertura da palavra, que foi trazida para nós através da abertura de 7 selos, que soaram em nossos ouvidos como a voz de 7 trovões. O que é o 7º selo? Porque todo segredo está envolvido no 7º selo. Porque o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º, você tem símbolos aqui na Bíblia. O 1º selo, o símbolo saiu um cavalo branco. O 2º selo era um cavalo vermelho. O 3º selo, um cavalo preto. O 4º selo, um cavalo amarelo. O 5º selo, almas debaixo do altar clamando por justiça. O 6º selo, uma tribulação, uma conturbação na natureza. As estrelas caindo do céu, a terra jorrando vulcões de seu interior, e pedras, e lavras, e fogo. Mas o 7º selo é um silêncio de meia hora no céu. E quando o profeta prega sobre os 7 selos, ele disse o que era o 1º selo, o cavalo branco. Mas ele não estava dizendo de si mesmo. Ele disse: essas coisas que eu estou falando são contrárias até mesmo ao meu melhor entendimento. É ele que está abrindo essa palavra para nós. Não são coisas que eu sabia, é somente a minha voz, disse ele. Eu somente estou perto quando ele está falando. Maria, não tem nada a ver comigo, essas sementes não são minhas. Aleluia. Então ali está o 7º anjo, entregando sementes de vida para a igreja. O 1º selo, o 2º selo, o 3º selo, todos aqueles símbolos dando-se a conhecer para a igreja. Agora havia um mistério envolvido desde quando o 1º selo estava sendo pregado. Porque o selo que abriu o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º foi o 7º. Porque onde que aconteceu o 1º selo? Aconteceu lá no início da igreja, o cavalo branco, o engano das doutrinas erradas que veio para a igreja. Agora está um homem no púlpito, em 1963, comissionado por Deus, pregando essas coisas que ninguém na história teve o conhecimento. O que foi o 2º selo? Um cavalo vermelho. Aconteceu lá nas eras negras, quando os cristãos foram barbarizados, assassinados, mortos, era o cavalo vermelho. O 3º selo, um cavalo preto. O cavalo preto tinha uma balança na mão,
vendendo trigo, vendendo cevada. E a revelação foi quando a Igreja Católica Romana, que de apostólica nada tem, ela começou a vender indulgências, missa, cadeira de ouro no céu ao lado de Maria, e toda a mariolatria existente era o cavalo preto, vendendo as coisas santas de Deus, a palavra de Deus, e tentando vender salvação à base de ouro. O quarto selo é o cavalo amarelo. O quarto selo está ali em Laodiceia, uma mistura, um concílio ecumênico, um concílio de igrejas. O quinto selo são os judeus que foram assassinados através das guerras por Hitler, Stalin, por isso clamam vingança. Morreram por serem judeus. O sexto selo é a grande tribulação. E a pregação de Moisés e Elias, mais uma vez, aos 144 mil que são judeus. E o sétimo selo? Houve silêncio no céu por quase meia hora. Agora, irmão Branda, quando pregava essas coisas que rapidamente eu citei, ele dizia: há algo acontecendo aqui nesses cultos que vocês não estão captando. Há algo acontecendo aqui. E antes dele pregar essas coisas, ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Aleluia. Quando ele foi pregar o sétimo selo, ele lê a escritura do sétimo selo, Apocalipse 8, versículo 1. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Ele disse: não há nada aqui que nós podemos ter uma ideia do que seja esse sétimo selo. Nem um movimento, nem um símbolo, nada, como os demais símbolos ou os demais selos havia símbolos. Porém, nesse sétimo selo, não há nada que possamos ter uma ideia do que seja esse silêncio. E ele deixa Apocalipse 8, e ele vai para Apocalipse 10 e diz: aqui está o sétimo selo, bem de trás desses 7 trovões ribombando. Agora, você quer conhecer o sétimo selo? É abrir a Bíblia em Apocalipse 10. O que está em Apocalipse 10? Aparece o anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. E quando ele desce, ele traz um livro aberto. Aleluia! E ele vem rugindo com voz de trovão. Quem é ele? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vem para quem? Ele vem para uma igreja, para trazer semente para ela, para casar-se com ela. Aleluia! Quem é o sétimo selo? O sétimo selo é Cristo descendo do céu. Por que houve meia hora de silêncio no céu? Não meia hora no relógio, meia hora é um tempo na Bíblia. Houve silêncio no céu, porque Cristo, a palavra, Cristo o livro, Cristo a semente, Cristo o marido, Cristo o varão, Cristo o macho, ele desceu à terra. Porque em Apocalipse 10 aparece ele descendo a terra. Houve meia hora de silêncio no céu. Mas quando ele desce à terra, os trovões começaram a barulhar na terra. Nós estamos debaixo de um sétimo selo. Mas houve silêncio no céu. Na terra há um regozijo. Aleluia! Glória a Deus! Porque em Apocalipse 5, diz o irmão Brana, na mensagem às 70 semanas de Daniel, o maior avivamento da Bíblia. O maior avivamento da Bíblia não foi quando o templo de Salomão foi dedicado. Muito embora eles fizeram um tão grande júbilo que a terra estremeceu. O maior avivamento da Bíblia não foi quando eles cruzaram o mar e dançaram na praia e fizeram 2 milhões de pessoas pulando e cantando e gritando só o Senhor é Deus. Não foi o maior avivamento. O maior avivamento da Bíblia, diz o profeta, está em Apocalipse 5.
Porque João disse: eu vi toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra. Porque os que morreram em Cristo, eles que estão sepultados em Cristo, eles esperam por essa abertura da palavra. Eles esperam por uma perfeição de um povo na terra. E não tem como um povo ser perfeito na terra se o que é perfeito não vier. Por isso disse Paulo: ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu desse toda a minha fortuna para os pobres, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu tivesse tudo e não tivesse o amor, nada seria. Mas esse amor que ele fala não é o amor filho, o amor que um irmão tem por outro, o amor fraternal, ou o amor de mãe e de pai. Não, porque ele falou: ainda que eu desse a minha fortuna para sustento dos pobres, isso nós compreendemos por amor. Mas Paulo disse: se não tivesse o amor. Então ele não está falando dessa classe de amor, ele está falando de um amor mais elevado. E o amor mais elevado é o amor de Deus. É o amor sobre todas as coisas. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E Paulo disse: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Perfeito é Cristo. Quando que o perfeito viria? O perfeito já veio. O perfeito é Cristo, a palavra, a revelação da palavra. O sétimo selo é Cristo. Cristo na terra, Cristo andando mais uma vez em carne humana, em mim e em você agora. Aleluia. O sétimo selo é Cristo. Por isso disse o profeta: não foi revelado. No próprio sétimo selo diz: não foi revelado ao público e não será revelado ao público, porque o sétimo selo é Cristo vindo em uma intimidade para com a sua esposa. Aleluia! Quando o anjo apareceu para Maria, ela viu o anjo, mas quando o Espírito Santo fez sombra sobre ela, ela não teve nenhuma sensação, ela não teve um arrepio, ela não teve nenhum calafrio em sua espinha. O óvulo que foi germinado no ventre de Maria não saiu do ovário de Maria, porque para que saísse, se desprendesse um óvulo, ela teria que ter uma sensação humana, e isso poria Deus numa confusão sexual. Ela teria um sentimento humano ali. Ela não sentiu nada disso. Deus criou um óvulo no ventre de Maria. O Espírito Santo desceu. Maria não viu Cristo ali, mas ele estava ali. Por que ele estava? Porque o anjo disse: ele virá sobre ti. E outra coisa, foi o resultado daquilo. O resultado é que depois de uns 20 e poucos dias, seu costume de mulher cessou. E agora ela vai explicar para as pessoas, ela não estava nem aí. Diz a Bíblia que ela guardava tudo em silêncio, porque ela sabia que o que nela foi gerado era do Espírito Santo, não era de homem, não é nova revelação de alguém, não, é uma revelação que estava guardada na Bíblia. Ela é tão antiga que estava na Bíblia, na parte de trás da mente de Deus, desde antes da eternidade. Ou melhor, desde antes do mundo existir. Porque, irmão Branham, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz: nós vamos agora entrar na parte
parte de trás da mente de Deus. E vamos arrancar um segredo que estava todo o tempo na parte de trás da mente de Deus, e vamos trazê-lo à existência. E ele falou desse mistério que Cristo é o mistério de Deus revelado. E eu estive numa reunião agora na Argentina, e um pastor disse que a palavra é uma coisa e Cristo é outra. Então ele já arrumou dois já. Eu fui ensinado pelo profeta que quando alguém ver realmente a palavra, esse alguém está vendo Jesus. E esse pregador, ele disse, o profeta não veio pregar, apresentar para nós verdades bíblicas. Não, ele veio apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Mas a pessoa de Jesus Cristo não é a sua palavra? No princípio não era o verbo não estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso o Espírito da Trindade, ele muda de tática, está dentro da mensagem. O Espírito de Trindade dentro da mensagem. Não, aquele que desceu não foi Cristo, foi a palavra. E a palavra é quem? Irmão Branham diz que Cristo, o nosso marido, o nosso companheiro, a palavra revelada. Maria não viu Deus sobre ela, nem sentiu nada, mas ela creu na palavra. E passaram aqueles dias e sua barriga começou a crescer, porque era tempo de Deus cumprir sua palavra. Aleluia. E nesse tempo o sétimo selo tem vindo. O sétimo selo ele veio, o sétimo selo em ação abriu os 6 selos. Por isso em algumas citações o irmão Branham diz, ele abriu os 6 selos para nós. Porque o sétimo era ele mesmo. Era ele mesmo abrindo os 6. Aleluia! Ele abriu. Por isso, antes de pregar o primeiro selo, ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Vem aqui, irmão Cinto. Fica ali no púlpito. Ali estava o sétimo anjo. Mas ele disse assim, antes de pregar os selos, eu vou pregar uma mensagem. Deus, e Deus veio, escondido e revelado em simplicidade. Deus escondido em um kentuckiano. Deus escondido no sétimo anjo. Não, amém. Não era, o filho do homem não é o sétimo anjo. Não, é somente minha voz. É somente onde ele está se escondendo. E onde ele se esconde hoje? Ele se esconde atrás de um povo. Cristo revelado em seu dia. Aleluia. O sétimo selo, causando uma revolução no coração da semente eleita. A semente de Deus causando vida em nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora, a semente que nós, ministros, pregadores, que um pregador da mensagem não tem semente dele. Se ele tem alguma semente dele, então já não é a mensagem do dia, porque a mensagem do dia não tem semente própria. Nem por um minuto eu trago uma mensagem para que as pessoas se unam a mim, formem uma denominação. Não quero nada com isso, nada disso. E se um pregador verdadeiro da mensagem, ele segue os passos do profeta, ele vai fazer o mesmo. Ele não tem mensagem para apresentar. Muito embora ele possa ter dom para
para trazer uma mensagem que faça as pessoas chorarem, faça as pessoas pularem, faça as pessoas caírem. Muito embora ele possa ter um dom e a igreja se encha, porque ali está um dom voltado para movimento de cura divina, ou seja o que for, essas coisas acompanham a igreja. Porém não é o foco principal. O foco principal de cada verdadeiro ministro de Deus nesse tempo é apresentar Cristo. O mesmo Cristo que o sétimo anjo apresentou, o Cristo palavra, o Cristo verbo, o Cristo livro aberto, o Cristo companheiro da esposa. Esta é a semente que devemos trazer nesse tempo. Agora, alguns ministros, porque, veja, a palavra falada é a semente original. Você quer produzir feijão? Pega um grão de feijão e plante o grão de feijão. Você vai produzir feijão, porque a vida de feijão está ali. Milho, arroz, trigo, seja o que for, espinheiro. Agora, a palavra falada é a semente original. A palavra falada por Deus, Deus pensou no arroz um dia, e Deus sabia exatamente a forma do grão de arroz, como ele nasceria, como ele se desenvolveria, em que solo ele produziria, em que estação ele viria. E Deus, em sua mente infinita, tinha um arroz em sua mente, e ele disse: haja arroz. Muito embora não tenha pronunciado essa palavra, e o arroz apareceu. Então, a palavra falada é a semente original, e nossas palavras têm vida. Você pode produzir um cidadão de honra através de palavras, de ensinamentos, de influência, de conselhos. Como pode produzir um delinquente através de palavras, porque nossas palavras têm poder. Esse guri nunca vai dar nada, nunca vai valer nada, eu digo que esse guri não presta. Você está plantando sementes ali, chamando sementes à existência. Filho, tu é uma bênção, filho. Filha, tu é uma bênção, filha. Você está trazendo sementes à existência. Agora imagina um pregador da palavra. Então, que sementes que um pregador deve trazer à existência? Que semente ele deve trazer à vida? Não semente dele, mas a semente que deve ser trazida à existência nessa hora, produzida no ventre da igreja, é a revelação dos selos, é a revelação do dia, é a abertura da palavra, é a semente que deve produzir a igreja nesse tempo. Caso contrário, igrejas com o nome de tabernáculo concorrendo com Valdemiro, com RR, com mais cedo, com mais tarde, e se decepcionando, porque nós não fomos chamados. Ei, Deus não nos chamou para esse tipo de ministério. Deus nos chamou para nós levar sementes, palavras que produzem vida e vida eterna no coração das pessoas. Deus não enviou um mensageiro para nos ensinar conduta moral, muito embora Ele o tenha ensinado, mas não é o foco principal da mensagem. Conduta moral, nós temos um homem no Brasil que está, Silas Malafaia, e eles querem aprovar o casamento homossexual, e o homem vai lá e briga perante as câmeras com qualquer repórter, e eles não conseguem dobrar o homem, porque ele mostra pela moral, pela ciência, com sua inteligência, com sua habilidade, que eles estão errados, e torcendo a palavra de Deus, e isso é parte da verdade. Mas Deus não nos enviou um profeta para nos trazer o suprassumo de sua mensagem, conduta moral. A Bíblia não é um livro que prega moralidade. Quem prega
prega moralidade é o Alcorão. A Bíblia é um livro de vida eterna. E a pessoa, quando descobre que ele tem vida eterna, ele faz tudo para viver de acordo, fazer jus por esse presente. Deixa eu complicar um pouco a mente de você. Alguém disse para o irmão Brana, então quer dizer que um salvo, se eu sou um salvo, eu posso ir para o mundo? Se eu sou um salvo, eu posso ir para a Bailanta? Se eu sou um salvo, sim, se você é um salvo, se você crê que você é um salvo, você pode ir para o mundo. Você não vai se perder por causa disso, você é um salvo. Só que tem uma coisa, se você é um salvo, você não vai querer ir. Você vai fazer, você não vai. Sabe por quê? Porque foi arrancado dessa terra a semente de cardo, de espinho, de abrolho, e foi colocado uma outra semente ali. E cada semente produz como a sua espécie, cuja vida está nela. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O irmão Brana não veio para fazer igual o irmão Davi Miranda, ter um RI, um regimento interno. E aí então, o diácono fica ali medindo o cabelo do irmão. Muito embora extremos nós fizemos, hein? Nós já viremos Deus e amor já. Mas ali uns formulários que se preenche. Não, a palavra não nos leva a isso. Ela nos dá liberdade. Ninguém tem que ficar cuidando de um pombo para ele não comer carniça. Não, ele não come carniça. Não. Agora, diz o irmão Brana, por um descuido, ele pode pousar ali junto a uma carniça, mas ele não vai ficar ali, aquilo o mataria, porque a vida dele não condiz com aquilo. Pegue um porquinho, lave ele, passe natura nele, coloque um lacinho vermelho no pescocinho do porquinho e diga: porquinho, agora você é um animal doméstico. Aqui no apartamento, aqui está a caixinha de areia. E ele olha e faz oink, oink. Diz o irmão Brana na mensagem: necessário vos é nascer de novo. Aí a pessoa adula o porquinho, todo bonitinho, cheirosinho, e cuida dele. E cuida para ele não fazer necessidade em cima do sofá, em cima do tapete. E o porquinho está ali. Só que a naturezinha dele está lá dentro. Se ele vê a porta aberta e os quartinhos dão assim para trás, ele vai, a primeira poça de lama ele se joga, com maior prazer, sem nenhum constrangimento ele faz aquilo. Ele não fica envergonhado porque alguém está passando por lá. Estão me vendo aqui na lama, que vergonha. Não, é o prazer dele, é a vida que está dentro dele. Agora, se tivesse condições de arrancar a vida do porquinho, a natureza do porquinho, e ele ficasse com cara de porquinho ainda, porque nós tudo temos cara de porquinho ainda, e injetasse ali dentro a vida de um cordeiro, a vida do cordeiro, as 7 naturezas do cordeiro, a mansidão, a longanimidade, a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, injetasse dentro da vida do porquinho a vida de um cordeiro, podia abrir a porta, deixar ele solto lá, ele ia para o pasto, ele ia beber água limpa, porque a sua natureza foi cambiada. Agora, claro, um cordeiro pode escorregar e cair dentro da lama, mas não é a natureza dele, e não tem prazer naquilo. Não tem prazer. Ele produz lã, ele é manso, aleluia, porque aquela vida está ali. E essa é a vida, amados.
A vida que Deus trouxe para produzir arrebatamento, porque agora não é o tempo de nós enfrentar arenas. A mensagem de Martim, de Columba, é: sede fiéis até a morte, irmãos. Aí vem a perseguição, vão lançar vocês na cadeia, na prisão, vão levar seus filhos, queimar eles, vão destruir eles com leões. Não, nós não vivemos esse tipo da mensagem, essa parte da história. Esse tipo de mensagem não nos cabe pregar hoje. Não, nós não ocupamos o quadro do animal boi que João viu lá nas eras. Não, ele viu 4 unções: a unção do leão, que foi a igreja primitiva, a unção do boi, que foi nossos irmãos que trabalharam e morreram nas arenas, a unção do homem, Lutero, Wesley, que começou a ver os erros da igreja, mas vem a unção da águia. Nós estamos na unção da águia, e o último animal visto por João era semelhante a uma águia voando. Eu não vou ficar pregando para vocês, irmãos, vai vir uma tribulação, vão levar nós para as arenas, vão levar nós para a fogueira. Não, isso aí nossos irmãos fizeram. Ele nos trouxe para viver em outro tempo. Eu digo assim, irmãos, a tribulação está vindo aí, mas quando a coisa apertar, nós flap, nós voamos. Seremos arrebatados? Sim, a noiva não pega nem o não compra e o não vende. Ela passa pelo canto assim, e quando quiser implantar o não compra e não vende, ela, a virginécia tem que enfrentar. A noiva não, ela não entra em julgamento. Que marido é esse, Jesus Cristo, que vai deixar sua esposa entrar num negócio desse? Não, quando apertar mesmo, vamos embora, vamos para o palácio, entra no palácio, no novo corpo, entra na nova casa, aleluia. Então essa é a nossa hora. O que estou dizendo com tudo isso? É que nós, pregadores, temos que anunciar a abertura da palavra. Esta é a semente que Judá, o leão da tribo de Judá, quer que eu faça. Sabe o que pastores fazem? Jogam a semente no chão, porque aquilo não é semente dele, não condiz com a maneira dele pregar. Ele tem um trejeito laodiceano ainda, e alguns têm trejeitos batista, presbiteriano, e tudo quanto é tipo de ano dentro da mensagem. Ele lança a semente que é para colocar no ventre da igreja, ele lança no chão. E Judá está indignado com isso, porque essa semente veio do céu para ser colocada no coração da igreja, para produzir fé de rapto, para produzir Cristo em nós, para produzir um filho. Que coisa! Antes de encerrar, eu quero ler ainda alguma coisa. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Pregadores chegam no púlpito cheio de semente, mas a semente que eles estão entregando é semente deles mesmo. Eles não querem entregar a semente que Judá quer que venha à vida. Na mensagem Dores de Parto, o irmão Branham disse: se estes ministros, eles captam esta revelação, eles irão em frente com isso, eles darão mais sentido à minha mensagem, e eu espero que eles façam isso. Para encerrar, eu leio Fazendo uma Obra para Deus Fora de Sua Vontade, 177. Observem, Deus prometeu que Ele traria sua noiva fora. O que faria? Ele haveria uma semente,
haveria uma luz no entardecer. Como ele fará todas essas coisas? Exatamente, e através da maneira que ele planejou, originalmente no Velho Testamento e no Novo Testamento. E não é através de denominações, não é através de nossos sistemas, os quais usamos hoje. Estamos simplesmente causando morte às denominações. Pessoas colocam suas mãos nisto e morrem por causa disto, vem? A palavra, a mensagem do entardecer, deve carregar os resultados do entardecer. A mensagem do entardecer deve semear sementes do entardecer, não sementes do amanhecer, mas sementes do entardecer. É certo isto? A cena do meio-dia, suas sementes lá atrás eram denominações e morreram, pereceu. Mas a semente do tempo do entardecer mostrará os resultados do tempo do entardecer. Quais são as sementes do entardecer? Não é a semente do início da era, do movimento da Rua Azusa, do falar em línguas, do rolar, do profetizar, do cair. Não, essas foram as sementes do amanhecer. Nós temos que ter as sementes do entardecer, e as sementes do entardecer é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. O tempo de Jesus, a mensagem do meio-dia, mostrou os resultados do meio-dia. A mensagem do princípio mostrou os resultados do princípio. Fez a criação e ele fez seu filho à sua própria imagem ao meio-dia. No tempo do entardecer, ele faz uma noiva para ele. Vem? Através de quê? Através de sua palavra. Como ele formou a terra, como ele falou isto em existência? Através de sua palavra. Quem era seu filho? A palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como tomará sua noiva? Através da palavra. Não através de um carro novo, não através de uma ideia de algum teólogo, mas de acordo com sua palavra, ele a identificará. Não adicione uma coisa a isso, ou tire algo disso. Viva da maneira que ele é, vem? O tempo do entardecer, ele prometeu que ele revelaria. Ele prometeu que ele abriria esses 7 selos, a mostrar o que aquelas igrejas, aquelas eras haviam perdido lá atrás. Apocalipse 10, Malaquias 4, Lucas 17:30, ele disse que ele faria isto. Então, nós deixemos misturar isso? Não, vamos conservar isto desta maneira. Estas são as sementes. Não é um pregador, através de suas maneiras pessoais, causando emoção na igreja, que vai trazer fé de rápido à igreja. Nenhum ministro na face da terra conseguirá fazer isso. Mas se um ministro no púlpito, ele começa a pregar o que o 7º mensageiro pregou, ele foi comissionado por Deus. Aquelas palavras não são palavras dele, mas são palavras de Cristo. Aquilo vai produzir o resultado do entardecer. E o resultado do entardecer é nós ir no rápido. Aleluia. 152 das eras. Muitos compreenderão mal o mensageiro, porque têm sido instruídos nas escrituras de certa maneira, que eles consideram verdade. Quando ele vier contra isto, eles não crerão, e até mesmo alguns verdadeiros ministros compreenderão mal o mensageiro, porque tanta coisa tem sido chamada de verdade de Deus por enganadores. Mas esse profeta virá, e assim como o precursor da primeira vinda clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem dúvida este mensageiro também clamará: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isto, pois assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim é este, o último mensageiro para a noiva eleita e nascida da palavra. Amém. Coloque-se em pé. Ore comigo.
Senhor meu Deus e meu Pai bendito, pedimos, ó Pai, que esta palavra que é vida, Senhor, que esta revelação da hora, Senhor, produza em nossas vidas o fruto do entardecer, Senhor, uma noiva tirada da palavra. Deus bendito, ajuda cada um, Senhor, a prosseguir. Ajuda cada um, Senhor, a conquistar terrenos, Senhor. Ajuda cada um a vencer inimigos. E o maior dos inimigos é o nosso próprio eu. Por isso, Senhor, não confiamos em nós mesmos, mas estamos confiando no Senhor, que aquele que iniciou a boa obra, Ele a terminará. Deus bendito, entregamos todas as coisas em Tuas mãos, Senhor. Pai eterno, entregamos os trabalhos que temos para realizar na próxima semana, encomendamos a Ti, Senhor. Quarta-feira queremos estar aqui para Te adorar, Senhor, para ouvir Tua palavra. Unja o pregador, Senhor, irmão Lucas, Pai. Abençoa cada um que virá, Senhor, de outra cidade. E ajuda-nos a fazer tudo para magnificar e honrar Teu nome, Senhor. Para que o Senhor seja engrandecido, ó Deus. Para que colhamos os resultados que estamos esperando. Dá-nos uma juventude forte, Senhor. Dá-nos jovens destemidos, Senhor. Vencedores, ó Pai. E agora, Senhor, completa as palavras que eu não falei em cada coração, Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória.